Esta é a nossa segunda unidade. Estamos recebendo aqui o aluno Ilimani. Seja bem-vindo à nossa Obrigado, aula. professor. Obrigado. Professor, eu queria aproveitar esse momento e fazer algumas perguntas. A primeira delas, a gente ouve falar muito sobre o Pentateuco. Eu queria que o senhor explicasse o que é o Pentateuco e qual que é a importância dele para a Bíblia. Sim, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. É uma palavra grega que significa 5 livros, né? Por isso os 5 primeiros livros. Em hebraico é Torá. Torá significa instrução ou lei. Então são os livros das instruções de Deus e das leis de Deus para o povo. É um livro, um conjunto muito importante, é a base de todo o Antigo Testamento, não só do Antigo, mas de toda a Bíblia. Para você ter uma ideia, o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, é citado 55 vezes no Novo Testamento. Então veja a importância do Pentateuco para toda a Bíblia. E professor, existe uma data específica que o Pentateuco foi escrito? Eu digo, uma ordem cronológica e que possa construir essa história? Olha, datar os livros da Bíblia é uma tarefa muito complexa, porque os livros da Bíblia, os autores não assinaram os livros, a gente tem cópias de cópias de cópias, então os textos são muito antigos, né? Outra dificuldade, a maioria dos textos vem de uma tradição oral. Também os nomes dos principais personagens não garantem que o nome do personagem traga a autoria para o livro. E os textos, de modo geral, foram escritos muito depois dos acontecimentos. Mas no caso do Pentateuco, nós temos Moisés, né, como um possível autor desse texto. Não só dos 4 livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas inclusive o Gênesis é atribuído a ele. E o senhor falou aí citou um livro que é Êxodo, né? E esse livro ele retrata a saída do povo de Israel do Egito, né? E existe um livro para explicar esse momento, né? Quando que ocorreu esse êxodo do Egito? Nós temos 2 possíveis datas para o êxodo, também não precisas. Temos 1440 a.C. e 1290 a.C. Então são datas bem diferentes, né? Quer dizer, você vai de 1440, lembra que a data ela vem de forma decrescente, então de 1440 a 1290. 1440 a gente tem um texto que é 1 Reis capítulo 6, verso 1, que informa o rei Salomão construindo o templo de Jerusalém. E aí no texto é dito que a construção começa 480 anos depois que o povo saiu do Egito. Se a construção ela acontece mais ou menos em 960 a.C., aí você faz as contas, 960 com 480, a gente chega aos 1440. No caso de 1290, aí é um documento fora da Bíblia, chamado Estela de Merneptah, que foi um dos faraós do Egito. Nós temos uma informação no livro do Êxodo, capítulo 12, que o povo hebreu, israelita, ficou no Egito 430 anos. E essa pedra informa que os Ixos, um povo antigo, foi expulso do Egito pelos egípcios em 1550 a.C. Se a gente pega 1550 e os 430, a gente chega mais ou menos a 1290, mas é muito difícil dar uma data precisa. E ainda falando, professor, sobre a ordem dos livros, ela é a mesma ordem na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã? Pergunta interessante. A ordem é diferente. O início é bem semelhante. Por exemplo, o Pentateuco é a mesma ordem, que é chamada de Torá, os 5 primeiros livros, que a gente até conversou sobre isso. Essa é a mesma ordem. Mas quando chega no livro de Josué, a Bíblia hebraica chama Josué de profeta. Então o livro Josué, Juízes, Samuel e Reis são chamados os primeiros profetas. Aí começa Isaías, que é o chamado profetas posteriores. Aí você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel.
e tem os 12 profetas, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são chamados para nós cristãos de profetas menores, né? E depois a terceira divisão, inclusive aparece lá no Novo Testamento, né, no livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, fala dessa divisão tríplice, né, da Bíblia hebraica, que é a lei de Moisés, a Torá, os profetas e os escritos, que lá em Lucas é chamado de os Salmos. Por quê? Porque os escritos normalmente começam com o livro dos Salmos. Então vai de Salmos até 2 Crônicas. Então a Bíblia hebraica começa em Gênesis e termina em Crônicas, né? Diferente da nossa, que termina em Malaquias, né? Começa em Gênesis e termina em Malaquias. Professor, o senhor falou uma coisa que eu achei interessante, a questão da história da Bíblia ter sido passada, algumas, né, oralmente. Existe um dito popular que fala que quem conta um conto aumenta um ponto. Pensando nisso, né, e nessa história de escrita da Bíblia, a Bíblia é mesmo um livro confiável? A Bíblia é confiável porque ela é a palavra de Deus. E quem experimentou a Bíblia na vida, lendo e meditando na Bíblia, viu que a Bíblia transformou a vida desse leitor. O que os livros, mesmo um livro de autoajuda, que tem essa pretensão, às vezes consegue uma coisa ou outra, mas a Bíblia consegue direcionar a nossa vida de uma forma extraordinária. Mas as pessoas têm muita desconfiança da Bíblia, e graças a Deus, né, foram encontrados em 1947, lá em Israel, uma região chamada Qumran, que é perto do Mar Morto, vários fragmentos e textos completos da Bíblia, do Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, vamos dizer assim, e esses textos remontam a 100 a.C. Então, a Bíblia que você usa, que eu uso em português, né, o Antigo Testamento, é um manuscrito de 1008 depois de Cristo. Então, quando você pega esse manuscrito de 1008, que é todo o Antigo Testamento que a gente tem, e compara com os manuscritos lá de 100 a.C., a gente voltou quase 1000 anos na história, tem umas pequenas diferenças, mas são tão mínimas e não afetam o conteúdo, que, mais uma vez, confirma que a Bíblia não só é a palavra de Deus, como é um livro útil, importante, que vai fazer diferença na vida da gente. Professor, mais uma pergunta que talvez as pessoas tenham essa dúvida, é com relação à graça de Deus. Ela é muito presente no Novo Testamento. Sim. Eu queria saber do senhor se existe no Antigo Testamento a manifestação da graça de Deus. Excelente. Isso é um tema que eu gosto muito, falar da graça. Às vezes você não encontra na sua Bíblia em português a palavra graça com muita frequência. Até porque essa palavra do hebraico foi traduzida, de modo geral, por misericórdia, bondade, fidelidade. E aí você não vê muita palavra. Mas o fato de não ver a palavra não significa que a graça de Deus não esteja lá. Eu vou te dar alguns exemplos. Pense em um Deus criador, todo-poderoso, que vem, resolve, decide criar o universo e criar um mundo para que nós, seres humanos, habitemos nele. Quer dizer, só esse ato de Deus criando, e criando pela palavra, e também moldando, modelando, que é um dos sentidos do verbo hebraico para criar, mostra que ele é um Deus gracioso, quer dizer, um artesão, né? Além disso, a Bíblia diz que ele planta um jardim, quer dizer, a figura de Deus, o Deus Todo-Poderoso, como um agricultor, um paisagista, quer dizer, um ser gracioso. O ser humano, o primeiro casal que nos representou, pecou, desobedeceu, desagradou esse Deus maravilhoso, e mesmo assim Deus foi atrás desse casal e deu toda a oportunidade de arrependimento, acolheu o casal. Isso é um ato de graça. Deus também escolheu uma família, a família de Abraão, para abençoar essa família. Olha que essa família era idólatra. A tradição diz que os pais de Abraão fabricavam deuses, vendiam deuses. E Deus pega uma família idólatra, fabricante de deuses, transforma essa família, e para que através dela abençoasse todas as famílias da terra, a sua família, a minha família,
Quer dizer, isso é um gesto. Já ficou bem claro que Deus se graça. manifesta. Tem mais uma pergunta para encerrar, e eu acho que ela tem muito a ver também com a manifestação da graça de Deus, que é a seguinte: a Bíblia fala que Deus ele falava com Moisés face a face, como um homem fala com o outro. Isso. E existe uma pergunta, eu li, achei engraçado, que Moisés tinha chifres. Eu queria que o senhor aproveitasse e falasse da graça de Deus manifesta nesse relacionamento dele com Moisés, e também que mito que é esse que a Moisés tinha chifre? Isso, muito interessante. Essa sua leitura ela procede porque a tradução da Bíblia para o latim, feita por São Jerônimo, chamada Vulgata, traduz um texto de Êxodo, que fala de Moisés descendo do monte Sinai, trazendo as novas tábuas da lei. Olha um ato de graça de Deus. As primeiras tábuas foram quebradas, e aí deu uma segunda chance. Uma segunda chance, uma nova oportunidade. E o texto diz que Moisés desce com o rosto brilhando, né? Resplandecendo. Só que a palavra brilhar, a luz, luminosidade que aparece lá, é incomum. É uma palavra de onde vem chifre. Então, por isso, São Jerônimo traduziu como Moisés desceu com chifres. O que significa, que a gente entende? É que as luzes, esses fachos de luz no rosto de Moisés, lembravam chifres. Na época, chifre significava poder, não tem nada a ver com o que se diz de chifre hoje. Ok. Professor, muito obrigado, acho que eu consegui sanar todas as minhas dúvidas. Sempre um prazer, quando precisar, tiver alguma dúvida, estou sempre à disposição. Com certeza terei outras. Muito obrigado, professor. Muito bem. Até a nossa próxima aula.